Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1. Vamos ler? O título desse texto é A Ressurreição de Jesus. O que é ressurreição? O que é? Fala forte. Reviver, tornar a viver, né? Ressurreição. Amém. Diz assim a palavra: mas no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Eu pensava que era segunda. É domingo, né? Antigamente, quando eu era menino, eu falava: primeiro dia da semana é segunda-feira, dia de trabalho, né? Primeiro dia da semana é domingo. Então, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com veste resplandecente. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pai, no nome de Jesus, está a tua palavra relatando o que aconteceu nesse dia tão especial há milhares de anos atrás. Com os nossos olhos e ouvidos, lemos e ouvimos aquilo que aconteceu. Pai, podemos neste momento agradecer ao Senhor, porque sentimos no nosso coração esta alegria que essas pessoas sentiram ao saber e ver que o Senhor está vivo. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Amém. Pode tomar assento. Graças a Deus. Uma história que para muitos parecia triste. Será que houve tristeza naquele dia? Houve, não houve? Mas não era para a tristeza reinar. Era o contrário, o povo tinha que se sentir alegre. Mas seres humanos, às vezes nos esquecemos das promessas de Deus. Quando nós nos esquecemos das promessas, a tendência é sofrer, se entristecer.
esses homens e essas mulheres que acompanharam este momento, né, esse primeiro momento da ressurreição de Cristo, eles ficaram o quê? Eles ficaram alegres? Eles ficaram alegres? Não. Eles se entristeceram, porque achando que alguém tinha levado o corpo do Senhor. Quando nós lemos aqui no início, que essas mulheres foram até o túmulo de Jesus, levando especiarias, perfumes, elas foram pensando o quê? Pensando que Jesus estava vivo? Lógico que não. Elas foram crendo que o corpo de Jesus continuava ali. Mas ao chegarem, elas depararam com o túmulo vazio. E achando elas, o nosso Senhor se foi. Alguém os levou. E já começaram então a se desesperar e ao mesmo tempo cobrar por aquilo. Não sabendo elas que aquele que elas pensavam em usar aquelas especiarias para passar no seu corpo morto, já estava vivo. Sabia que tem muitas pessoas hoje agindo da mesma forma, agindo da mesma maneira com aquelas mulheres, aqueles homens, mesmo comportamento. Por quê? Como que nós podemos saber que Jesus, ou melhor, como que nós podemos saber que as pessoas também pensam da mesma forma? Quando as pessoas olham para os seus problemas e não vê a solução. Vê como tudo já destruído, derrotado. Vê como o final do túnel. Não há mais jeito para mim. Quando você pensa assim, quando eu penso assim, eu estou declarando a morte de Jesus na minha vida. Quando eu olho para um problema, para uma situação que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu olho aquele problema como um problema que vai impedir com que eu continue conquistando ou continue sendo feliz. Eu estou aceitando a morte de Cristo na minha vida. Porque se Ele está vivo, lendo a Bíblia, nós vamos ver Jesus por diversas oportunidades ressuscitando mortos, por diversas oportunidades curando enfermos, por diversas oportunidades fazendo milagre, dando visão ao cego, por diversas oportunidades levantando o paralítico, sim ou não? Nós lemos isso na Bíblia. E hoje, continua acontecendo isso? Continua. Mas só acontece na vida daquele que olha para Jesus e o vê Ele como ressuscitado, como um Deus vivo. Não é ou não é? Quando você clama a Ele, quando você fala com Ele, pastor, mas eu não vejo, mas eu estou clamando, eu estou falando com Ele, é porque você crê que Ele está vivo, crê que Ele existe, crê que Ele tem poder. Tem alguém que entrou aqui triste nesta manhã? Tem? Que povo alegre, oh aleluia. Ninguém entrou triste aqui hoje. Todos entraram felizes? Todos? Ou tem alguém que entrou triste? Não, pode falar, gente. Pode falar. Levanta a sua mão, você que entrou triste aqui hoje. Você entrou triste? Mas você vai sair sorrindo. Você já está sorrindo, está vendo? Olha lá. Olha lá. Já mostrou até os dentes. Porque você está sorrindo. Jesus está mudando a sua história. Jesus está te dando uma oportunidade para você olhar para Ele vivo, não morto. E Ele está aqui para ressuscitar a sua alegria, para ressuscitar o seu sorriso, para ressuscitar o prazer que você sentia. Quando a Bíblia fala da ressurreição, que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, para muitos Jesus estava morto e muitos choraram. Por quê? Porque eles estavam vendo ou tinham visto Jesus fazendo
todos aqueles milagres. Então na mente deles passava o quê? Não vamos ver mais mortos ressuscitar, não vamos ver mais pessoas ser curadas da lepra, não vamos ver mais pessoas ser curadas de uma enfermidade incurável, não vamos ver mais o paralítico levantar da cadeira de roda, não vamos ver mais o cego enxergar. É isso que eles pensavam. Mas hoje nós, quando lemos essa palavra e sabendo nós que através do que Jesus está fazendo nos nossos dias, no nosso meio, Ele está vivo, Ele não está morto. Eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Você que entrou aqui trazendo na sua vida, no seu dia a dia, um problema, uma situação que tem te preocupado. Hoje Jesus vai restaurar, vai ressuscitar aquilo que você pensa que está morto na sua vida. Se você crê que Ele vive, isso vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Porque Cristo, muitas pessoas, amados, muitas pessoas têm deixado de ser abençoadas por Deus, por Jesus, porque muitos acham que Jesus veio somente para salvar. Isso é a coisa principal na vida da pessoa, é a salvação. Não existe nada maior do que a salvação, mais importante do que a salvação. Não existe. Se alguém falar para mim, pastor, Deus me deu uma casa que vale $1 milhão, Deus tem poder para te dar condições? Tem. Mas isso não é tudo na vida do homem, na vida da mulher. Agora você fala assim, pastor, olha, eu ainda não consegui melhorar de vida, mas eu tenho certeza da minha salvação. Isso é verdade. Isso é a coisa mais importante que você tem que valorizar. Porque quando você passa a valorizar a sua salvação, aquilo que Cristo fez por você, as demais coisas você vai ser acrescentada na sua vida. Agora, por que na minha vida não acontecem as coisas, pastor? Por que eu não vejo milagres na minha vida? Todo respeito, todo carinho e amor que eu sinto por você, e quero que você, se você tem esse sentimento por mim, continue sentindo e me amando mais ainda do que depois de que eu vou falar. Porque o que eu vou falar para você aqui, não sou eu, é Deus que vai falar para você através dos meus lábios. Preste atenção. Pastor, por que as coisas não têm acontecido na minha vida? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar? Você tem buscado Jesus em primeiro lugar? Você tem olhado para Jesus ressuscitado ou um Jesus morto? Você tem se lembrado de Jesus quando você olha para um quadro pendurado na parede, ou um crucifixo pendurado na parede? É esse Jesus que você tem trazido na sua memória? Pastor, mas é o único que eu vejo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, que nós não precisamos ver Jesus. Nós não precisamos vê-lo fisicamente. Nós precisamos servi-lo e buscá-lo de todo o nosso coração, independente de como ele é e como ele age. Eu não preciso olhar para um crucifixo ou para um quadro pendurado na parede, uma imagem, para dizer, esse é Jesus. Como eu já disse aqui, nós vemos Jesus hoje através das ações, das atitudes das pessoas. E você não foi chamado para esconder a imagem de Jesus, mas sim para mostrar à sociedade que Jesus está vivo, que Jesus age da mesma forma como ele agia antes da sua morte ali na cruz do Calvário.
Como que eu vou fazer, pastor? Abra o seu coração e deixa ele agir em você, deixa ele usar a sua vida, deixa ele fazer em você aquilo que ele planejou, aquilo que ele tem projetado, aquilo que ele tem escrito através da sua história. O problema que tem acontecido na vida das pessoas é que as pessoas não querem viver a história que Jesus escreveu. As pessoas querem escrever uma história nova na sua vida. Deixa Jesus fazer história em você. Deixa Jesus olhar para você, mulher, olhar para você, homem, olhar para você, jovem, e dizer: eu te escolhi para que você vá ao mundo e diga: Ele vive. Ele está vivo. Não é através de um chocolate que você vai apresentar Jesus para as pessoas, não é através de um folheto não, é através da sua vida, é através da minha vida, da nossa vida. Essas pessoas chegaram ao sepulcro esperando ver Jesus, o corpo de Jesus, e quando não viram, o que aconteceu? Se desesperaram. Se desesperaram. Roubaram o corpo do nosso Senhor. Porque no momento de tristeza nós esquecemos das promessas. Eles tinham uma promessa. Que Jesus tinha falado para eles: olha, eu vou morrer e no terceiro dia, no primeiro dia da semana, vocês já não vão me ver mais entre os mortos. Vocês vão ter eu entre vocês. Eu vou estar vivo. E eles acreditaram nisso? Não acreditaram, amados. Não acreditaram, duvidaram. Porque quando chegaram ali e questionaram aonde puseram o corpo de Jesus, então eles não estavam acreditando que Jesus ressuscitaria. Muitos hoje também acreditam dessa forma. Muitos hoje não olham para Jesus com um olhar de esperança, um olhar de quem realmente está esperando algo. Olha para um Jesus morto, para um Jesus, quando as pessoas olham pensam dessa maneira e vê dessa maneira, eles veem um Jesus que não tem mais poder, mas ao contrário, independente do que eu penso ou deixo de pensar, Jesus continua sendo Jesus, e o seu poder continua, ele continua exercendo o seu poder, fazendo aquilo que ele já planejou. Então basta nós somente olhar para ele e dizer: tu está vivo. E estando ele vivo como ele está, e crendo ele que ele está vivo, as coisas vão acontecer na minha vida, vai acontecer na vida daqueles que creram assim. E o que nós temos observado nos dias de hoje, se dão mais ênfase, se dão mais valores à mídia do que a televisão apresenta. Páscoa, quando se fala em Páscoa, pensa no quê? Chocolate. É ou não é? Vamos ser sinceros, mano. Fala em Páscoa, olha, vamos ter lá um banquete, vamos comer, vamos fartar. Tudo bem, é festa, temos que comer, temos que fartar, temos que nos alimentar, temos que nos alegrar. Mas o objetivo da nossa alegria é um só: Jesus está vivo. Como eu disse aqui no início, nós não temos que comemorar o coelho, mas sim o Cordeiro de Deus que está entre nós. Muitos comemoram o dia do coelho, nós comemoramos o Cordeiro. Amém? E é esse que tira o pecado do mundo, é Ele quem nos dá o direito de sermos mais felizes do que ontem, é esse que nos dá o direito de nos prepararmos para receber dEle tudo aquilo que Ele já preparou para nós, aquilo que Ele já reservou para nós. Aí, eu não penso assim, não ajo assim, não tenho essa atitude, as coisas não vão acontecer na minha vida. Aí eu disse: Deus, tudo que está escrito aqui, isso aí é história. Olha, eu acho que isso aí não tem valor nenhum. Só não tem valor na vida daquele que não crê. Só não tem valor na vida daquele que não se coloca na presença dEle.
nós temos visto pessoas que têm saído de uma vida totalmente, de uma fase totalmente destruída, que não tinha como, humanamente falando, não tinha como sair daquela situação. E de repente, um dia, essa pessoa passa a olhar com os olhos da fé para um Jesus que ela não tinha conseguido enxergar até então, mas a partir daquele dia que ela se levanta e olha para Jesus de uma maneira diferente, vendo Jesus podendo fazer, realizar na vida dela aquilo que ela não podia, aí a história dela começa a mudar, uma nova página passa a ser escrita, e ela vê a diferença, e vive a diferença, e se torna uma diferença para o mundo dos dias de hoje. Conheço uma pessoa, essa pessoa eu convivi com ela. Essa pessoa disse assim para mim um dia: pastor, o dia que eu levantei os meus olhos, melhor, tirei os meus olhos do Jesus que eu pensava ser Jesus, da maneira como eu pensava que ele era, o dia que eu passei a olhar para ele diferente, a minha vida mudou. E é assim mesmo. Quantos aqui que conheceram Jesus na trajetória da sua vida, num ponto da sua vida bem difícil? Quantos aqui? Tem? Todos aqui já nasceram num lar cristão evangélico? Não, vocês, num ponto da vida de vocês, da história de vocês, vocês tiveram esse encontro. Mudaram? Houve mudança? Sim ou não? Lógico que há mudança. Há mudança. Essas pessoas que estavam aqui, que viveram com Jesus por um determinado tempo, viram Jesus morrendo, viram Jesus sendo levantado, viram as pessoas levando o corpo de Jesus para o sepulcro, e foram ao sepulcro, estando ali em volta, e depois voltaram lá e não encontraram mais, sabendo eles que ele tinha falado, eles não acreditaram. Não acreditaram. E se nós lermos para frente, nós vamos ver os discípulos, os discípulos abandonando a sua fé, abandonando aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado, abandonando aquilo que o Senhor Jesus tinha chamado para eles fazer. Eles abandonaram, voltaram para as suas profissões, fazer o que eles sabiam fazer no mundo natural, na sua profissão, que era pescadores. Eles abandonaram, eles desacreditaram. E Jesus foi um por um, novamente, passando para eles. Olha, eu não falei para vocês que isso iria acontecer. Eu não disse para vocês que ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Vocês me abandonaram sem esperar o resultado. Há muitas pessoas que têm abandonado a fé em Cristo antes de aparecer o resultado. Estava tão próximo, era questão de minutos ou horas, eles iriam contemplar aquilo que Jesus tinha falado. E eu tenho certeza que entre nós, nesta manhã, há pessoas aqui que Deus escolheu para que hoje mesmo vocês possam ver aquilo que Ele já fez na vida de vocês. Mas continue, permanece, não desista, não abandone a fé, não diga para ninguém: eu não acredito mais porque eu não vejo acontecer na minha vida. Mas Ele não está aqui, mulher. Quem você procura? Eu procuro o meu Senhor que foi morto na sexta-feira. Eu vim aqui trazer um perfume. Não, Ele não está aqui. Mas quem o roubou? Quem levou o corpo dele? Não, Ele não está aqui. Ele não está morto. Ele já está vivo. Olha só. E mesmo assim elas não acreditaram. Sabe por quê, amados? O inimigo usa a situação que nós estamos vivendo. Ele mostra para nós como uma situação insolúvel, uma situação difícil, impossível de ser solucionada. Talvez você esteja pensando assim: mas o médico disse isso na minha vida. O médico disse que essa enfermidade não tem cura. Não tem cura para a medicina.
Esse problema que eu estou, essa ação na justiça, o advogado disse que dificilmente ele pode fazer alguma coisa. Ele não pode mesmo, mas aquele que vive e reina para todo sempre pode. E Ele está aqui nesta manhã para fazer na nossa vida, para fazer no nosso meio e para fazer através de nós a favor de outras vidas. Mas se nós permanecemos crendo no que Ele vive, não vai pensar você que Ele te chamou somente para você estar aqui sendo abençoado, não. Ele te chamou para você ser abençoado. E Ele se alegra com as bênçãos que nós recebemos. Porque as bênçãos que nós recebemos, a honra e a glória tem que ser dada a Ele. Porque aqui o texto diz que Jesus foi crucificado, passou por 3 dias no túmulo e ressuscitou ao 3º dia. Tem algum outro personagem da Bíblia ou algum outro homem na história da humanidade que passou pela morte e ressuscitou? Tem? Vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Conheço que Jesus ressuscitou alguém, mas por si próprio, pela mão de Deus, Ele ressuscitou Jesus, Ele reviveu, Jesus voltou. Por quê? Por quê? Porque Ele é o poder, porque Ele exerce o poder de Deus. Lázaro, como o irmão disse, foi ressuscitado, mas anos depois, levaram ele para o túmulo de novo. E aonde está o túmulo de Jesus? Existe? Tem lá em Jerusalém, está lá vazio. E está escrito. Está escrito. E estão tentando de todas as formas querer provar que os ossos de Jesus, o resíduo dos ossos dele está lá. Mas não vão encontrar nunca. Porque ele se levantou daquele túmulo e foi elevado aos céus. Foi elevado aos céus. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, pela igreja, por aqueles que acreditam que Jesus está vivo. E acreditando nós que Jesus ressuscitou, acreditando você que Jesus ressuscitou, aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto planejou, seus planos, seus projetos, também ressuscitarão, se você crer. Sabia que tem muitas vidas que abandonam os seus projetos, porque o diabo chega e sopra, usa uma boca, empresta a boca de alguém e fala assim: ih, rapaz, ih, mulher, você não tenta, não pode parar com isso, que isso aí não vai dar certo, não. Aí a pessoa pega, recebeu uma promessa de Deus, Deus falou com a pessoa, Deus orientou a pessoa, colocou paz na vida da pessoa, ele deixa de acreditar aquilo que Deus falou, ou ela deixa de acreditar aquilo que Deus falou, para dar ouvido à voz de Satanás, porque alguém emprestou a sua boca para dizer que você não pode, que você não consegue. Mas nesta manhã, se você olhar para Jesus como ressuscitado, os seus planos e projetos ressuscitarão na sua vida. Ele não veio para ressuscitar só a vida, só para dar vida. Ele veio para dar projetos, ele veio para dar vitórias na vida espiritual, na vida familiar, todas as áreas da nossa vida profissional. Engana-se aqueles que falam que Jesus não tem este poder, porque a Bíblia diz que tudo pertence a Ele, dele é a terra, dele é o ouro, dele é a prata, dele é os céus, dele é o mar, dele é tudo que existe, e se tudo é dele, tudo pertence a Ele, e aqueles que servem e crêem nele também têm direito de usufruir daquilo que é dele. Já está pregando prosperidade? Sim, prosperidade bíblica, prosperidade que vem do Senhor.
Vocês nunca vão me ouvir falando em barganha. Vocês nunca vão me ouvir falar em negociação dentro da igreja. Porque se for para ensinar vocês a negociar ou barganhar, fazer aplicações, vai lá para a Bolsa de Valores de Nova York. Vai investir na loteria. Agora, com Jesus não é assim que funciona. Eu tenho que olhar para Ele como fonte de vida, como fonte para mim. Tudo vem dEle. Tudo vem, é Ele quem permite, é Ele quem autoriza, mas para mim ter acesso e ter condições, estar apto a receber tudo que pertence a Ele, eu tenho que olhar para Ele como um Jesus vivo e ressuscitado. Pastor, o que eu devo fazer para isso se tornar realidade na minha vida? Ser dizimista? Somente? Não. Ser um bom ofertante na igreja? Somente? Não. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Servir a Ele. Entregar a vida a Ele. Olhar para aquele túmulo, nós não temos, mas olhar para a Bíblia e visualizar aquele túmulo e dizer assim, realmente o túmulo está vazio. Por que o túmulo está vazio? Porque Ele está entre nós. Ele vive entre nós. Ele não precisou ficar naquele túmulo gelado, porque Ele é a fonte de vida. E o que devo fazer, pastor? Aceitá-lo. Recebê-lo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ah, mas eu tenho sido ensinado que se eu me dobrar o joelho e fazer 3 orações nesse sentido, Deus vai abrir as portas. Você pode orar 5.000 orações. Se você não aceitar Jesus na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Pastor, mas o senhor está sendo duro. Não, estou sendo realista. É a verdade, meu amado. Ah, pastor, mas o senhor disse que nós passando por aquela porta, Deus vai abrir a porta. Sim, passando pelas portas, Deus pode até abrir as portas, mas a primeira porta que você tem que entrar para encontrar outras portas abertas é o Senhor Jesus, porque Ele diz, eu sou a porta. A porta lá tinha um programa na televisão, Porta da Esperança, lembra disso? Acho que é no Silvio Santos, uma coisa assim, sei lá. Porta da Esperança. A porta da nossa esperança é Jesus. E quando nós entramos por essa porta, amado, aquilo que parece estar morto, revive. Aquilo que parece estar perdido, está destruído, Ele levanta, Ele restaura. Aquilo que parece não existir mais jeito, Ele toca e diz, a partir de hoje tem jeito. Pastor, mas tu não conhece a minha situação. Eu não preciso conhecer, porque eu conheço o Deus que eu prego, Jesus que eu prego. E se você acreditar nele, a sua história vai mudar hoje. O seu casamento muda hoje, as suas finanças mudam hoje, a sua família muda hoje, a sua trajetória muda hoje. Pode aplaudir bem forte. Não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, não é o bispo, não é o apóstolo. É Jesus quem faz a diferença na vida das pessoas. Amamos os nossos líderes, respeitamos os nossos líderes, mas nós cremos no Senhor Jesus. Aleluia! São homens de Deus. Somos homens de Deus, mas não podemos fazer nada por ninguém. Vai? Não pode por quê? Porque o poder daquele aquele que tem todo o poder, está naquele que ressuscita, ou que ressuscitou, que é o Senhor Jesus. Amém? Jesus, nesta manhã de Páscoa, Ele está aqui conosco, como está em
todos os lugares onde há um povo que o adora, que busca em espírito e em verdade. E Ele está aqui nesta manhã para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E eu tenho certeza que assim como aqueles homens e aquelas mulheres, ao ouvirem o que o Senhor Jesus disse no verso 6, o Senhor Jesus não, os anjos disse no verso 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ó, lembrai-vos de como a Bíblia está dizendo hoje. Lembra-se disso, carrega isso no seu coração, que Ele está vivo. Quando os problemas aparecerem, você fala assim, não. Quando as lutas, você enfrentar a luta, não, meu Jesus está vivo. Ele está comigo. E isso quer dizer, estando Ele vivo, isso quer dizer, Ele está em você, Ele está do teu lado, para te socorrer. Você não precisa vê-lo, você não precisa tocá-lo, basta invocar o seu nome, basta clamar a Ele, basta dizer a Ele, Senhor, eu te sirvo, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua proteção, eu preciso das tuas mãos de poder agindo a meu favor. Eu certeza, amados, que quando nós nos colocamos na sua presença e nos colocamos em oração, buscando a Ele, acreditando que Ele está vivo, acreditando que Ele se faz presente na nossa vida, as coisas vão acontecer. Vai acontecer. Mas o que eu preciso fazer? Orar, acreditar. Eu não preciso fazer um curso na faculdade teológica? Não. Eu conheço muitos teólogos que fizeram teologia e não acreditam em Deus, e ensina de Deus e não acredita em Deus. Conheço professores de faculdades teológicas que falam sobre a divindade, sobre o poder de Deus, mas não acreditam naquilo que eles estão falando. É verdade, amados. Eu acredito em homens, eu conheço homens que aqui em faculdades famosas aqui, não vou falar o nome nem a faculdade, porque senão depois eles vão usar contra mim, né? Mas eu conheço. E eles falam, eu ensino, mas não acredito. Eu falo, mas eu não creio nisso. E não vai pensar vocês que dentro das igrejas estão diferentes. Muita gente fala do poder de Deus, mas não acredita no poder de Deus. Sim ou não? É. Mas eu creio. Aquele que crê, diga assim, eu creio. Levanta a sua mão e diga, eu creio que o meu Redentor está vivo, e eu glorifico nesta manhã o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Aleluia. Se coloca de pé. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.